Graças a Deus, estamos de volta com mais uma Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando através da programação da Rádio Voz Amiga e também nas mídias sociais, nas redes sociais, né? Estamos fazendo transmissão aqui no Facebook do Pastor Orcídio de Abreu e também no Instagram do Pastor Orcídio de Abreu. Depois você segue a gente lá e se inscreva também na rádio, no aplicativo da rádio. Baixa o aplicativo da rádio, tem tanto para iPhone quanto para Android. Na Apple Store ou na Google Play, lá você entra e se inscreve também no YouTube. Tem o canal da Rádio Voz Amiga. E vamos dando prosseguimento aqui. Lição de número 4. Vou até mostrar a revistinha que nós estamos acompanhando aqui. Nós estamos usando, ó, cartas do apóstolo Paulo a Tito. Tito foi pastor em Creta, cooperador em Creta, né? Na ilha de Creta. Homem ali de confiança do apóstolo Paulo. E a epístola a Tito é uma epístola pastoral. Tanto Tito como 1 e 2 Timóteo são epístolas pastorais, doutrinárias, de como proceder na frente de uma obra, na frente de um ministério. Nós estamos aqui, amados, na lição de número 4, liderança qualificada, parte 2. No domingo passado nós estudamos liderança qualificada, parte 1. Agora vemos aqui liderança qualificada, parte 2. E o texto é Tito, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Você que tem uma Bíblia em casa, acompanha conosco aí, diz assim: ao contrário, é preciso, Tito 1, 8 e 9. Capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, diz assim: ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel ou à sã doutrina, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Tito 1, 8 e 9. Objetivo da lição: listar os critérios adicionais que deveriam nortear a seleção de novos líderes para a igreja em Creta. Introdução desta lição. Já vimos que a ênfase bíblica nas qualificações de um líder está em seu caráter e que as virtudes de um homem vocacionado devem ser forjadas em seu próprio contexto familiar. Porquanto o ministério precisa ser ou fluir de uma vida piedosa. Nesta lição, veremos traços de caráter, assim como habilidades ministeriais que estão em conformidade com o perfil de um líder irrepreensível. Glória a Deus. Primeiro, vamos listar aqui o caráter de um líder irrepreensível, o aspecto positivo. Na lição anterior, irmãos, nós estudamos o aspecto negativo que um líder não possa ter, que era orgulhoso, né? Nós estudamos domingo passado, era os aspectos negativos, né? Era orgulhoso, briguento, apegado ao vinho, violento e ávido por lucro desonesto. Só que nessa lição agora nós vamos estudar os aspectos positivos. A lição passada foi aspecto negativo, agora nós vamos estudar aqui o aspecto positivo de um líder irrepreensível que está na frente de um ministério, de uma obra, de um trabalho. O primeiro aspecto aqui, a primeira característica, o primeiro critério que um líder tem que ter: hospitaleiro. A palavra hospitaleiro significa literalmente amante de estranhos ou amante de estrangeiros. E o princípio por trás dessa virtude é a capacidade de colocar a si mesmo e seus recursos à disposição de desconhecidos. As hospedarias nos tempos bíblicos eram antros vis de pecado e devassidão. Ladrões e prostitutas atacavam viajantes vulneráveis. Apesar desses perigos, muitos cristãos eram obrigados a viajar por causa dos negócios ou do exercício ministerial, o que dava origem a inúmeras oportunidades de se hospedar um irmão em Cristo,
suprindo suas necessidades emergenciais e provendo proteção contra o pecado e até mesmo a morte. Não apenas o pastor deveria, ou o líder, estar a serviço do reino de Deus, mas também a sua casa. Olha só, o primeiro aspecto positivo de um líder ministerial é a hospitalidade. Ele precisa ser o quê? Hospitaleiro. Hospitalidade, irmãos, significa amigo de pessoas estrangeiras, porque no mundo antigo, pastor, no mundo antigo, a hospitalidade era de grande valia. As pessoas davam uma credibilidade muito grande, inclusive nos tempos bíblicos, no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a hospitalidade era algo muito importante, porque as hospedarias ou estalagens eram lugares sujos e imorais, eram lugares vulneráveis para ladrões. Então, uma pessoa que se hospedava lá estava correndo risco. Então, a hospitalidade era importante por quê? Por causa dessa vulnerabilidade que os cristãos sofriam porque eles tinham que viajar devido a negócios, fazer uma obra missionária. Aí ele lista aqui o aspecto positivo do hospitaleiro, porque era necessário que um líder, um cristão, abrisse a porta da tua casa para que pudesse hospedar os viajantes. Então, a hospitalidade é algo muito importante. Nós não podemos negligenciar. Eu não estou falando que você vai colocar qualquer pessoa dentro da tua casa. Não é isso que eu estou falando aqui. Porque nós vivemos num mundo difícil, um mundo que as pessoas são inconfiáveis. Mas quando está dizendo aqui hospitaleiro, você tem que saber quem você coloca na sua casa. Ah, mas é um estrangeiro. A gente ajuda as pessoas hoje com prudência e com sabedoria. Temos que saber colocar limites. Até a hospitalidade, ela tem que ser com sabedoria. Então, nós ajudamos as pessoas com sabedoria. E a hospitalidade era algo muito, muito mesmo importante. Então, ela é uma marca de um cristão. É o primeiro aspecto aqui que nós listamos aqui, é que ele seja o que? Receptivo, que ele abra a porta da tua casa, não somente o coração, mas a porta da tua casa esteja aberto, né? Para recepcionar esses irmãos e ajudando essas pessoas de todas as maneiras, pastor, possíveis. A palavra é contigo. Deus. Que bênção, né, irmãos? É realidade, né? Hospitalidade, primeiro aspecto positivo. É algo maravilhoso. E nós sabemos, irmãos, que esse primeiro item aí, hospitalidade, é o início, amém, de um grande homem, de uma grande mulher que estão no trabalho do Senhor para poder realizar a favor do próximo. É aquilo que sempre a palavra do Senhor fala. Você tem que se colocar no lugar da pessoa. Sempre me coloquei no lugar das pessoas. A gente faz aquilo que for do nosso alcance, que nem a palavra do Senhor diz. Se você tem condições de ajudar e não ajuda porque você não quer, comete pecado. A Bíblia é bem clara sobre isso. Sabe fazer o bem e não faz? Sabe fazer o bem e não faz, é pecado. Né? Mas aquilo que você não tem condições de fazer, mas você faz de tudo por aquela pessoa, é aquilo que o cooperador acabou de citar agora mesmo. Né? Com sabedoria, agir com sabedoria, ajudar com sabedoria naquilo que der para você fazer. Você não tem como você trazer aquela pessoa para a sua residência, que às vezes é pequena, mas você faz de tudo para aquela pessoa. Não precisa aquela pessoa pernoitar ou dormir na sua casa ou morar na sua casa. Mas dependendo do tipo de ajuda que você vai fazer, né, procurando até mesmo as autoridades daquele local, né, então você já está ajudando, você já está tendo hospitalidade a favor daquela pessoa. Porque hoje nem isso as pessoas querem ajudar, né? Infelizmente, né, na vida cristã hoje, né, o povo de Deus em geral, não estamos falando aqui uma denominação, não, estamos falando uma igreja do Senhor hoje, está sendo difícil ser hospitaleiro. Né? Não precisa ser hospitaleiro, não precisa a pessoa estar, você ceder a sua casa para aquela pessoa morar. É de você cuidar daquela pessoa, pode ser
às vezes até no internato, aquilo que for possível de você ajudar, né? Ontem mesmo à tarde nós estávamos ali na igreja fazendo um serviço ali, no início da tarde, era quase 1 hora, passou um jovem ali, falou assim, pastor, me ajuda aí, que eu não consigo parar de beber, eu mesmo vou me internar, eu mesmo vou na casa de recuperação, que eu conheço aí, né, onde que muitas igrejas aí está tendo, eu quero me restabelecer, eu não consigo parar de beber, estou indo bem, 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 que chega na hora, junto os amigos, encontro os amigos, né, acaba na hora, voltando para a bebida, né, mas eu quero, falei, meu querido, falei para ele, o importante é isso aí, que você está reconhecendo o seu erro, está querendo mudança. Porque Deus só faz algo na vida do ser humano, você que está nos acompanhando aí, quando a pessoa quer. É o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Né? Você pode orar, 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 orar. Se a pessoa não quer, o que você vai fazer? Né? Não vai obrigar. As coisas de Deus, nada é obrigado. Daí eu falei para ele, assim, nós vamos estar orando por você, eu já tenho o seu nome já, porque é um jovem que a gente conhece há muito tempo, né? E ele falou assim, a hora que eu sair de lá, recuperado, eu vou aqui na sua igreja, aqui testemunho. Pode vir, meu querido, em nome de Jesus. Né? Tudo alegre que ia para lá, mas só que ele não estava alcoolizado, não, ele estava são, né? Então, irmãos, então eu falei assim, eu vou te ajudar em oração, porque você vai estar nesse lugar, não sei onde que é, mas qualquer coisa você me liga. Né? Então, a gente tem que fazer isso a favor do próximo. Porque Deus nos deixou a igreja do Senhor aqui na terra para fazer a diferença. É naquilo que você pode fazer a favor do seu irmão. Né? Que nem aquela parábola lá do bom samaritano que Jesus relatou. Ali passou o sacerdote, passou o levita, né? Ninguém parou. Passou tudo por perto. Passou uma pessoa que não tinha nada a ver. Passou né? a largo, né? A largo, foi lá, levou aquela pessoa que estava totalmente necessitada, amém, de uma hospitalidade, né? E deixou naquele local lá e falou assim, ó, se faltar alguma coisa no retorno meu, eu vou pagar a diferença. E ali ele fez. Mas aonde estava ali o sacerdote, o pastor, o levita, as pessoas cristãs que poderiam fazer isso? Não fizeram. Né? Foi um homídio. Né? Então assim somos nós. Então aquilo que der para nós ajudar, vamos ajudar. Não importa quem, pode ser até seu pior inimigo, né, irmãos? Que você acha, ou às vezes você vê que a pessoa não não tem um relacionamento forte com você, que às vezes te desfaz, até no olhar você já sabe. Né? Então faz a diferença, ajuda, não importa quem. Isso aí vai ser bom para você mesmo. Aí já entra, eu calculo assim, já entra na parte da plantação. E essa parte da plantação, irmãos, é muito importante. Né? É de você plantar o bem para lá na frente, para você colher o bem. Né, irmãos? Não importa quem. E isso é muito importante na vida, não precisa ser de cristão. Isso é na vida de qualquer um ser humano. Quer ser bem sucedido na vida, faz o bem. Não importa a quem, principalmente aqueles que são seu inimigo, aqueles que querem ver sua derrota, sua ruína, faça o bem. E assim, Deus ele vai retribuir com você, com grandes bênçãos, com grandes vitórias. Mesmo se você teve calote, mesmo se você não teve aquela gratidão, o importante é que Deus está vendo o que você está fazendo. Né? Que você está fazendo a favor do seu próximo. A recompensa não vem do homem, a recompensa não vem da mulher, a recompensa ela vem de Deus. E vindo de Deus, jamais o Senhor vai ficar devendo algo para o ser humano. Verdade. Né, meu querido? Com certeza. Glória a Deus por isso, né, irmãos? E ainda dentro da hospitalidade, falando de hospitalidade, pastor, a hospitalidade era de grande valia, de grande importância. Eu mencionei aqui, eu disse que a hospitalidade é uma marca distintiva do mundo cristão. A hospitalidade não é só você hospedar uma pessoa na sua casa, é você recepcionar bem quem vai lá.
E a Bíblia diz, eu quero até abrir a Bíblia com você que está nos ouvindo aí nesta manhã. Um abraço e um beijo para minha mãe que está nos acompanhando nesta manhã gloriosa de domingo. Hebreus capítulo 13, versículo 1. Olha como que as coisas são, né? Hebreus 13, 1 e 2, né? Hebreus 13, você que está nos acompanhando aí, esse estudo nesta manhã, hoje dia 7, né, pastor? 7. Dia 7/5/2023. Domingo que vem, dia das mães. Verdade. Todo dia, né? Mais uma data especial, dia das mães. Hebreus capítulo 13, versículo 1 e 2, diz assim, ó: permaneça um amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Olha que coisa interessante. Quem? Ló e Abraão. Você viu que Abraão recebeu os 3 anjos ali e fez uma recepção gloriosa. Ele correu até Saraí e falou, olha, prepara aí uns bolos. Foi até o seu criado lá no campo e falou assim, ó, prepara o novilho. Aí fez um banquete ali para os anjos, colocaram ali coalhada, tudo na mesa ali, recepcionaram eles de uma forma grandiosa. Porque Abraão, ele era beduíno. Então, na cultura beduína, a hospitalidade é algo de grande importância. As coisas, olha só como que a hospitalidade, pastor, era reconhecida e tratada na cultura beduína. Abraão, ele recebeu os 3 anjos. A partir do momento que os 3 anjos entraram na sua terra, a responsabilidade dos 3 anjos é de Abraão. Por isso que quando ele recepcionou, fez um banquete ali para os anjos, e um deles era Jesus, que era o Senhor. Quando eles foram embora, Abraão acompanhou eles até a fronteira, até nos limites da sua propriedade. Está na Bíblia, está lá em Gênesis. Porque enquanto eles estiverem ali, dentro dos limites da terra de Abraão, Abraão é responsável pela vida deles. Se acontecer alguma coisa com eles, Abraão é responsável. Olha a hospitalidade, de grande importância. Ló também. Ló, ele recepcionou ali os 3 anjos ali na sua casa, quando foi os 3 anjos, os 2 anjos na verdade, né, foram ali para destruir Sodoma e Gomorra. E uma coisa que as pessoas não sabem, que também a gente tem que frisar aqui, pastor, é que Sodoma e Gomorra não foi destruída só por causa da prostituição, da sexualidade, do pecado da sexualidade. Sodoma e Gomorra foi destruída pela falta de hospitalidade para com o seu próximo. Isso aí a gente vê lá em Ezequiel 16:49. Então o pecado de Sodoma e Gomorra não foi só o pecado sexual, foi o pecado de falta de amparo, de hospitalidade. Inclusive, quando os anjos chegaram, eles não tiveram uma hospitalidade agradável. Só Ló que recebeu. Os anjos queriam o quê? Os habitantes de Sodoma queriam ter relações sexuais com os anjos. Então, que hospitalidade é essa? Então, não existe hospitalidade. Queria infringir os direitos do necessitado, dos estrangeiros. Então, o dever ali da cidade de Sodoma e Gomorra era recepcionar, mas eles não recepcionavam ninguém bem. Então, esse foi um dos pecados listados na Bíblia, pela qual Deus também destruiu Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim e Zoar. São 5 cidades que a Bíblia frisa mais, em Sodoma e Gomorra. E as outras 3 ali fazem ali, são suas vizinhas, né, suas circunvizinhas ali. Então, olha só que coisa interessante, né? A Sodoma e Gomorra foi destruído por causa desses 3 pecados. Então, olha como que a hospitalidade a gente tem que levar, pastor, muito a sério, né? Queria também mandar aqui um beijo para minha esposa que está nos acompanhando, né? O nosso irmão Rony entrou, também um abraço, né? Seja muito bem-vindo, meu querido. Também mandar aqui um abraço para o pastor Paulo, né? Ali da igreja Chamado de Deus, ali na frente, popular, na frente ali, né, pastor, da igreja Brasil para Cristo. Somos irmãos. Somos irmãos. Um abraço para você, meu querido, um beijo no seu coração, para você, para toda a sua casa, sua família, que me recepcionou, pastor, muito bem. Eu agradeço o pastor Paulo aí pelo convite.
de ter nos chamado para ministrar ali na sua igreja. Que Deus abençoe ricamente, né? Me recepcionou, porque a recepção também é uma forma de hospitalidade. Né? Depois do culto ali, tomamos um café, pastor, tomamos um refrigerante, conversamos ali acerca das coisas de Deus, já fazendo planos com os projetos ali do pastor Paulo. Mas que Deus abençoe ricamente, meu querido, a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. E é isso, irmãos, a hospitalidade é uma marca distintiva de um homem e de uma mulher de Deus. Porque não somente a minha casa, o meu coração, mas o meu bolso e a minha casa precisa estar a serviço do reino de Deus. Amém, pastor? Glória a Deus, aleluia, que bênção, né, irmãos? Que estudo maravilhoso, né? Glória a Deus, que Deus abençoe todos os irmãos aí, vai curtindo, vai compartilhando, para que seus amigos aí do Face aí possam também receber da parte do Senhor nesta manhã as bênçãos de Deus. Falando sobre a hospitalidade, ocorreu mais ou menos 2, 3 anos, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar. Teve um funcionário lá na empresa, chegou de manhã e falou: pastor, você acredita que o anjo pode ser materializado em ser humano? Eu falei: com certeza, meu querido. Por quê? É bíblico, né? Bíblico, por quê? Porque eu estava saindo de casa, já fechando o portão para vir para o trabalho, apareceu um senhor lá pedindo comida. Eu já estava... Sem querer cortar o Senhor, não pode... os anjos que Abraão recebeu em sua casa, um deles era Jesus encarnado. Uhum. E os outros 2 eram anjos normais. Eles sentaram e comeram. Então se materializaram. Materializaram. Humanos, né? Oh, glória. Então, daí ele falou assim, pastor, daí eu parei, eu ia sair com a moto, parei. Daí eu pedi para mim que estava com fome, né? Que podia se ter algum alimento, ou pão, ou lá que seja. Daí eu desci da moto, abri o portão de novo. Mandei ele aguardar ali na frente. Eu não tinha pão, porque era bem cedinho, né? Quase 5h30 da manhã. Daí eu peguei e dei umas bolachinhas que tinha lá, dei pra ele, coloquei num pacote. Daí ele pegou e, sem mais, sem menos, a hora que eu fui fechar o portão para mim pegar a moto e saiu, o homem desapareceu. Disse que ele andou de moto, mais ou menos, a casa dele mais ou menos quase no meio da quadra, não tinha como ele estava de a pé, né? Não tinha como ele correr, mesmo se ele corresse. Falou assim que foi nas 2 esquinas para poder ver se encontrava aquele homem, não encontrou. Ele achou totalmente algo sobrenatural. Daí ele foi contar para mim, eu falei: meu querido, é isso mesmo, assim, tem momentos que Deus não aprova cada um de nós, né? De pessoas ir lá no portão da nossa casa, pedir um alimento, um dinheiro, e às vezes nós que eu estou falando assim, o ser humano quer questionar: eu vou dar dinheiro, a pessoa vai tomar cachaça, ou droga, ou outra coisa. Não tem como você dar em alimento, né? Dá, não importa o que a pessoa vai fazer, mas pelo menos a sua parte com Deus você está fazendo. Não importa o que a pessoa vai fazer, se vai fumar tudo aquele dinheiro que você deu, ou aquele alimento, faça a sua parte, né? Que através daquela pessoa que foi até a sua casa, algo, né, não é normal, né? Um porquê, uma resposta de um porquê vai ter futuramente, né? Que nem no caso desse jovem, que eu sempre, quando o Espírito Santo de Deus me faz lembrar, eu começo a meditar, né? Como que Deus é, né? Deus, ele prova cada um de nós para ver a nossa fidelidade, como nós estamos, a nossa hospitalidade, né? Então isso acontece, irmãos. Pode, com certeza, você que não crê, creia que isto acontece, né? Deus tem os seus meios de nos provar, para que nós possamos sermos aprovados, não reprovados, mas sim aprovados. Agora, quando você não tem, Deus sabe, né? E quando você tem e nega, você pode negar para o ser humano, mas Deus sabe que você tem. É aquilo que, conforme o cooperador Éder já disse, nós dissemos alguns minutos atrás: se você tem condições de ajudar e não ajuda, você está cometendo o quê? Pecado, né, irmão? Então a palavra do Senhor é bem claro sobre isto, né? Então vamos ser hospitaleiros, irmãos. Não somente com membros da nossa família, qualquer um. Vamos fazer o bem e com certeza, com sabedoria. E com certeza Deus dará grandes vitórias
e grandes bênçãos sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Continuando aqui, o segundo item, né, pastor, que do aspecto positivo do caráter de um líder irrepreensível é ser amigo do bem. Ser amigo do bem. A primeira é hospitaleiro, ser hospitaleiro, o segundo amigo do bem. Diz assim: espera-se que o pastor ou o líder seja amante de boas ações, que se empenhe alegre e sacrificialmente na prática do bem, que possua disposição mental capaz de pensar nos interesses do próximo, como faz com os seus próprios. Sobretudo porque as pessoas podem ser facilmente atraídas a Cristo, mediante expressões claras do bondoso cuidado pastoral. Evidência disso é que logo após afirmar que Barnabé era um homem bom, o livro de Atos dos Apóstolos revela que muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor em Antioquia. Confere Atos 11 e 24. A bondade é um instrumento mais poderoso que Deus usa para salvar pecadores. Olha lá, o segundo item aqui, irmãos, é amigo do bem. O que ser é amigo do bem aqui? Amigo do bem é ser amigo de boas ações. Você se preocupar com a causa do próximo. Então, amigo do bem envolve muitas coisas. É você gostar de boas músicas, é você ser amigo de bons livros, você gostar de meditar na palavra de Deus também, que isso é ser amigo do bem. E não se envolver, irmãos, não se envolver com coisas ruins, com coisas más, porque é difícil crer que um servo, pastor, um servo consagrado ao Senhor, ele se envolva com coisa ruim, com coisa má, e acaba colocando em risco a sua família. Então, amigo do bem é aquela pessoa que se envolve com o que é bom, que ama o que é bom e pratica o que é boas ações. Porque no reino de Deus, irmãos, nós estamos no reino de Deus. Se você faz parte do reino de Deus, eu sempre friso numa palavra, pastor. Quando nós fazemos parte da comunidade do Cristo ressurreto, pela qual Ele nos chamou, porque Ele te escolheu, Ele te chamou para você fazer parte dessa comunidade. Quando nós estamos nesta comunidade, nós abrimos mão dos nossos interesses e começamos a buscar interesse do próximo. Como buscar o interesse do próximo? Orar com os que oram, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Isso é ser amigo do bem, se envolver com coisas boas. Isso é ser amigo do bem. Então, é a segunda característica aqui, o segundo aspecto, pastor, de um homem, de uma liderança, de um caráter irrepreensível. É ser amigo do bem, não se envolver com coisa que não presta, se envolver com coisa ruim. É difícil, aquilo que eu disse. Um homem, uma mulher, consagrado a Deus, servo do Senhor, ele vai procurar o quê? Coisas boas, vai procurar viver uma vida santa na presença do Senhor. Então ele vai se envolver com o bem. Então, se você faz parte do reino de Deus, você se envolve com as coisas boas, você procura praticar o bem para o teu próximo, fazer o que é melhor para o teu próximo, é ser amigo do bem. É isso, e pode ter certeza que se você está no reino de Deus, existem muitas coisas que você possa fazer. E Deus usa isto, nós acabamos de ver aqui, para alcançar muitas pessoas. Porque vê o bem que Deus está fazendo na tua vida. E isso aí é como se fosse um espelho. As pessoas vão olhar para você e vão ver que realmente nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus de misericórdia e também é um Deus amigo do bem. Amém, pastor? Glória a Deus. Passar para o senhor. E isso faz parte do fruto do Espírito, né? Também. É o fruto, a bondade. Porque hoje, irmãos, que Deus abençoe o nosso querido presbítero Antônio Barreto, né? A sua esposa, Hoje não foi para a Cachoeira. diaconisa, hoje não foi, né? Não. Diaconisa Maélia, né? Nossa obreira, que Deus abençoe. Irmão Rony, né? A nossa querida irmã Camila, que Deus abençoe. Então, irmãos, isso faz parte o quê? Do fruto do Espírito. A bondade. Conforme o cooperador já disse, em todos os aspectos, né? Porque hoje, irmãos, você vê, né? E às vezes eu vejo lá dentro da empresa onde eu trabalho, uma empresa multinacional,
pessoas que a gente fica triste, mas e no momento a gente fica alegre, porque a Bíblia ela é poderosa, a Bíblia é algo extraordinário, é a nossa vida ali mesmo, não tem como querer fugir de uma realidade. Pessoas que dizem, né, que são cristãos, vai para o lado mal, cooperador. Pessoas que você vê, e aonde essa semana eu estava comentando aí no serviço. A gente tem ouvido para poder ouvir, mas só não é para ouvir só o que a gente quer, né, infelizmente. Né? A gente escuta, né? Há uma diferença de escutar e ouvir. Escutar é aquilo que você entra no ouvido e sai no outro. E o ouvir é aquilo que você recebe o som, né, no ouvido esquerdo e direito, vai lá para o coração. Então tem coisas que você só escuta, porque você não é surdo, né? Pessoas que dizem cristão e têm um hábito totalmente diferente, né? É contra o seu líder, maquina o mal contra a sua liderança, contra mal, né? o seu supervisor. Já é amigo do mal, né? Qual maneira que uma pessoa... Obra da carne. Obra da carne. Nunca a pessoa vai falar desse jeito que é o cristão. Mesmo aquelas outras pessoas que sabem que você está indo na igreja, você às vezes até o próprio obreiro, a pessoa não fala ali por respeito, né? Não tem coragem de falar na face daquela pessoa, né? Eu creio que aquelas pessoas começam a imaginar, mas que pregação é essa? A pessoa querendo se levantar contra o seu próprio amigo do trabalho, né? Desejando mal, né? Torcendo para ele ser demitido de uma empresa. Isso aí a gente vê, né? Ouve, né? E então aí a gente começa a meditar como que a palavra do Senhor é tremenda. A palavra de Deus é maravilhosa, né, irmãos? Ali está tudo referente à nossa vida. Então nós devemos ser amigos, apaziguar, né? Não fermentar também, isso aí faz parte, que a gente vê muito também. O fermento, isso mesmo, vai lá, entrega lá para o chefe, faz isso, né? Aquilo, isso não pode acontecer, né, irmãos? Então tudo isso é algo do mal, quer botar mais fogo na... Quer apagar fogo com gasolina. Quer apagar fogo com gasolina, aí é difícil, né, irmão? Então todas essas coisas a gente vê, né, irmãos? A gente admira em termos assim, porque a gente é ser humano, né? Mas é algo que não pode acontecer. Falta ainda muita coisa para ter um verdadeiro encontro com Cristo, porque a pessoa desta maneira não teve um encontro com o Senhor Jesus. Verdade. Não teve um verdadeiro encontro. Não teve uma renúncia. Isso aí que mais que nós vê. É tanto dentro da igreja, numa comunidade, onde que relaciona o ser humano em geral, infelizmente, se a pessoa não vigiar, isso aí contamina. Você vê tantas coisas, vai te contaminando. Se você não for uma pessoa de oração, uma pessoa vigilante, aquelas coisas todas, está ali em espírito oração, trabalhando ali, mas você está ali ligado com Deus, acaba na hora te contaminando. Você vai num lugar, é a mesma coisa. Vai no outro lugar, é a mesma coisa. Vai no outro departamento da própria empresa que você trabalha, coisa pior do que você ouviu antes, né? E se você não repreender, se você não fechar os seus ouvidos para não ouvir, mas você vai só escutar, irmãos, acaba na hora te contaminando também, quando você vai ver, está lá, né, irmãos? Então, nós devemos ser o verdadeiro amigo do bem. Amigo significa o quê? Intimidade. É você ter intimidade. Assim como o Espírito, nós temos o Espírito Santo de Deus conosco e nós com o Espírito Santo, né, irmãos? Uma amizade pura, né? Um amigo puro. Porque chega, irmãos, aqueles que se digam, né, que é o verdadeiro amigo seu, mas na hora não é seu amigo. Né? Amigo só na presença, mas fora da presença a coisa é feia, é horrível, né? Então vamos fazer a diferença, para que as pessoas venham saber que existe a luz sobre a sua vida. Há uma diferença grande, né? Existe ainda os remanescentes, aqueles que realmente são os escolhidos do Senhor Jesus. Verdade. Prosseguindo aqui, irmãos, na Escola Bíblica Dominical são exatamente 9h20. Como que as horas voam, né? Meu Deus.
Parece que aqui dentro desse estúdio aqui o tempo passa mais rápido. Acho Né? que o relógio aqui é a pilha aí é uma benção. Um abraço também para o presbítero Antônio, a nossa irmã Neuci também, que Deus abençoe todos aqueles que estão nos acompanhando nesta manhã gloriosa. A terceira característica, o aspecto positivo de um líder irrepreensível, ele é sensato. Ele ser sensato. Um ministro do Evangelho sempre terá diante de si inúmeras decisões a tomar e estará sob pressão constante. Além das questões relativas ao cuidado com o rebanho, ele é um homem sujeito às mesmas paixões de qualquer outra pessoa, tendo que lidar ocasionalmente com crises pessoais, familiares e financeiras. Portanto, precisará de sensatez para não ir além do que a lei e a razão permite, e precipitadamente arruinar uma promissora trajetória ministerial. Olha só, o terceiro critério que Paulo falou para Tito, procurar entre os pastores ali, entre a igreja, entre o rebanho de Creta, uma pessoa sensata. O que é uma pessoa sensata? Uma pessoa sensata é uma pessoa sóbria, é uma pessoa prudente, que toma as decisões baseadas na palavra de Deus. Então, não é uma pessoa que tem conhecimento, porque o conhecimento, pastor, é diferente de sabedoria. O que é conhecimento? Conhecimento a gente adquire através de estudo, através de esforço, de leitura. Agora, a sabedoria não, a sabedoria vem do alto. Tiago disse, não tem sabedoria, se te falta sabedoria, peça a Deus. A sabedoria é a habilidade de viver. Então, é diferente. Para uma pessoa ser sensata, ela precisa de sabedoria, porque precisa tomar as decisões baseadas na sabedoria, para que ela não coloque a vida dela, a vida da família e do ministério em risco. Né? Um dos personagens bem sensatos da Bíblia que eu gosto bastante, inclusive quando foi abrir aqui a palavra de Deus, caiu logo em cima, foi o rei Josafá, que fez aliança com Acabe. Uma aliança de louco aquilo ali. Né? Quando você olha em Primeiro Reis, né? Que não é Primeira Reis, primeiro, porque ler Reis não é carta, é livro. Primeiro Reis 22, você vê a aliança que Acabe ali, que Josafá fez com Acabe para ir para a guerra contra a Síria. E Josafá ele foi bem prudente, bem sábio, bem sensato, que quando chegou ali para fazer essa aliança, existia vários falsos profetas que profetizavam coisas boas acerca de Acabe. A hora que Josafá bateu o olho e falou, não, isso aí tá errado. Ele ainda repreendeu Acabe. Ele diz, não tem nenhum profeta aqui da parte de Deus para que possamos consultar a palavra de Deus. Olha a prudência, olha a sabedoria. Está lá em 1 Reis 22, depois você acompanha, depois você lê na sua casa aí. 22, 7, aí ó, disse porém Josafá, não há ainda algum aqui profeta do Senhor para qual possamos consultar? Porque ele sabia que aqueles que estavam ali eram falsos, estavam falando somente o que Acabe queria ouvir. Porque é mais fácil você acreditar numa mentira do que numa verdade. Porque, pastor, existem mentiras cativantes e verdades difíceis de engolir. Então as pessoas se deixam levar muito mais pela mentira. É muito mais fácil. A escola dominical, ela é instrutiva, exortativa. Então nós não estamos aqui para falar o que você quer ouvir. A gente fala a palavra de Deus. O nosso compromisso é com o Criador primeiro. Antes de nós termos um compromisso com o povo, com o rebanho, né, pastor, com as lideranças e tudo mais, nós temos que ter compromisso com Deus. Porque um líder, ele precisa ser sensato. E um líder sensato, ele tem primazia, Jesus tem primazia na vida dele. Então, uma dessas lideranças que eu gosto de frisar foi Josafá. Porque mesmo, ele foi para a guerra com Acabe, mas mesmo assim, ele foi muito mais prudente e foi sábio. Ele faz a pergunta para Acabe, não tem nenhum profeta aqui da parte do Senhor para que possamos consultar a palavra de Deus? Aí Acabe responde, pessoal, tem um aqui, mas toda vez que ele vai falar acerca de mim, ele fala mal. Ele profetiza contra mim. Era Micaías. Só que Micaías era um profeta do Senhor. Então, quando Acabe falou isso, olha, tem um aqui que sempre fala mal a meu respeito, Josafá, sabendo que Acabe era mal, Josafá fala para ele, com ele está a palavra do Senhor. Porque sabia que Micaías estava falando a verdade. E assim como ele profetizou, aconteceu.
que quando os dois foram para a guerra, Acabe diz assim: prende-se Micaías, esse profeta, até eu voltar. Trate ele com água e pão de amargura. Quando eu voltar, eu vou ver o que eu faço com ele. Aí Micaías responde para ele, profeta, que estava com a palavra do Senhor, que tinha o oráculo do Senhor. Responde para ele: se você voltar com vida, Deus não tem falado através da minha boca. Eita. Forte, chega a arrepiar com essa palavra. Pastor, e os nossos irmãos, depois você vê, essa é uma história tremenda, isso aqui é uma palavra até que Deus me deu. Depois você vai ver na história, vai ver na história que o livro aqui de 1 Reis, acaba com a morte dele, com a morte de Acabe. E ele ainda, pastor, com esta palavra, ele foi para a guerra ali contra a Síria, e ele se disfarçou, se despiu das vestes reais, entrou no meio da multidão para não ser reconhecido, Só que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Micaías falou: se você voltar com vida, Deus não falou. Ele se disfarçou, Acabe, no meio da guerra, para não ser reconhecido. A Bíblia diz que uma flecha, do nada, atingiu o seu peito. E ele caiu, morreu no carro. E foi levado o seu corpo até Jerusalém para ser enterrado. Então a palavra do Senhor, irmãos, é coisa séria. Nós temos que ser sóbrios, sermos o que? Prudentes, para que nós possamos tomar decisões. Porque a nossa vida, pastor, é um complexo. Ela é marcada por emoções. Nosso dia a dia, nós temos que lidar com família, com trabalho e, acima de tudo, a nossa vida com Deus. Então isso requer o quê? Muita sensatez. Nós temos que parar, falar menos e ser sóbrio, pensar muito bem para tomar uma decisão. E a decisão, ela tem que ser tomada à luz da palavra de Deus, porque senão a gente acaba sendo como Acabe, não dando crédito na palavra e tomando decisões equivocadas e acabando aí perdendo a vida. Amém, pastor? Isso é seríssimo, né? É seríssimo, né, pastor? A pessoa tem que buscar de Deus, né, essa sabedoria. Para você tomar uma decisão, você tem que pedir a direção de Deus, porque isso é muito sério, porque aí, conforme a decisão que você tomar, que não esteja enquadrado dentro da palavra de Deus, né, aquilo que o Senhor for conceder para você, aí é um preço alto que você vai pagar lá na frente. Aí já entra já na lei da semeadura, aquilo que você estará plantando. Você tem que ser justo, né, dentro da palavra do Senhor. Não importa a quem seja, né? Mas a realidade, ela tem que ser dita, né? Pode ser até para o membro da sua família, dos seus familiares, mas é aquilo que a palavra do Senhor diz. Não é porque é da família que você vai puxar, que nem diz o provérbio aí do mundo, a sardinha só porque é membro da sua família, não. Você tem que fazer conforme dentro da palavra de Deus, algo dentro da palavra do Senhor Jesus. Sempre eu costumo dizer, né, que é do portão para dentro do templo da casa do Senhor, né? Ali as coisas de Deus, as coisas é bem claro, né? Não tem família, não tem esposo, não tem filho, né? Ali são toda a comunidade, ali é a ovelha do Senhor, né? E assim Deus, ele vai abençoar o seu ministério, né? E isso é sério no mundo espiritual, né? Não é porque a minha família, que eu vou puxar a sardinha para minha família e dar razão só para ela, para os outros não, né? Tem que pedir sabedoria para Deus para não tomar uma decisão precipitada, né? Porque isso é sério perante o nosso Deus. Por isso que aqui que no quarto tópico aqui, né, justo, fala, né, sobre o justo, que é uma pessoa justa, é aquela que concede a Deus e aos homens o que lhe é devido. Ela paga o que deve, cumpre o que promete, honra o que acorda e pode andar de cabeça erguida onde quer que vá. Nossa geração tem padecido nas mãos de homens que se utilizam dos ofícios pastorais para enganar e ludibriar pessoas, autênticos, ladrões e salteadores
que aproveita da simplicidade do povo e que, ao invés de serem instrumentos de cura, né, multiplicam as dores e aflições de gente já sofrida. E isto, irmãos, é verdade. Durante esses 27 anos de pastorado, já vimos tantas coisas, né, irmãos? Escândalo aí, escandalizando as coisas do Senhor, para favorecer a si próprio, líderes para favorecer a si próprio, dando os maus testemunhos, né? E ainda levando, querendo cobertar, amém, o seu engano, porque esse é engano. Você ultrapassar alguém, enganar alguém, é engano, é espírito de engano, não é de Deus, né? Para ser coberto através da palavra do Senhor, através de ser um cristão, né? Antigamente, na época dos nossos pais, eu me lembro muito bem que as pessoas, para ter uma garantia, não precisava ter um cheque pré-datado, né? Vou te pagar aqui um cheque pré-datado, uma promissória, né? Não. As pessoas antigamente, principalmente os homens, deixavam, sempre meu avô, meu pai contava, deixava, né, um fio do bigode. Aqui é a minha garantia aqui. Daqui 20 ou 15 dias ou uma semana, conforme o combinado que você fazer com aquela pessoa, eu venho aqui buscar o fio do meu bigode. E pegava o fio do bigode dele de volta e pagava a sua dívida, né? E muitos, né, para cá, que às vezes fala para uma pessoa, não, eu vou comprar porque eu sou servo de Deus, eu sou crente, coloca lá, eu sou crente, sou cristão, isso, aquilo, né? Pode confiar. E acaba na hora tendo decepções muito grandes. Verdade. Escandalizando até aqueles que são bom pagador, entra no meio. É mesmo quando a pessoa comete um pecado terrível aí, né? Perante os olhos humanos, né? Aí todo mundo leva a culpa. Não vou vender, não. Os crentes são, né, caloteiro, né? Empresta, mas não paga, né? Foge 1 quilômetro, né, longe, uma quadra, a credibilidade vai lá para o fim, né, irmãos? Então é aquilo que o estudava, nós tem que andar de cabeça erguida, né? Mesmo com a simplicidade, né? Não ter nada, mas que você anda com a cabeça erguida, não devendo para ninguém, para que a pessoa não venha apontar para você, aquele lá, né? Aquilo é um caloteiro. Aquilo lá é um caloteiro, tem carro novo, carro importado, e isso aqui ele está me devendo, ó. Tá lá. Todo final de semana churrasco na casa dele, tá me devendo há mais de meses, há mais de anos, e nem dá satisfação para mim, né? É melhor você não ter assim nada, assim, entre aspas, assim, financeiramente, materialmente, mas andar com a cabeça erguida. Isso aí não precisa ser cristão, isso aí já vem de berço. Sempre meu pai e a minha mãe, né, sempre ensinava nós desde pequenininho dessa maneira. Melhor você comer arroz puro, ou só farinha, não precisa nem arroz nem feijão se não tendo, mas anda com a cabeça erguida, para ninguém ficar apontando o dedo para você. Né, irmãos? Então isso é uma realidade, né? Porque se nós fazemos ao contrário, irmãos, nós estaremos o quê? Escandalizando o próprio Cristo, né? Sem falar, pastor, que fizeram uma pesquisa esses tempos aí sobre credibilidade, uma pesquisa. E, na verdade, sobre descredibilidade. O grupo menos confiável, na verdade, é os políticos. Os políticos, depois vem os policiais, depois vem os crentes. Então, são um grupo que as pessoas são classes de pessoas inconfiáveis, que as pessoas já não estão confiando, estão perdendo a credibilidade. Porque o que eu disse aqui, a igreja ela tem extensão, tem números, mas não tem credibilidade, não tem confiabilidade, não tem profundidade. É algo que está faltando muito na vida hoje das pessoas. E vamos seguindo em frente, né? O outro tópico aqui, outra característica que Paulo instruiu Tito a encontrar ali entre o rebanho, outro critério para ser um líder consagrado, ele tem que ser consagrado. Aquele que se propõe a conduzir um rebanho precisa ser um referencial de santidade, diante dos olhos dos que o seguem.
É verdade que ninguém está livre do pecado. Pastores, ovelhas estão no mesmo processo de santificação pessoal. Mas todo pecado pode ser confessado e tratado, preservando a igreja de escândalos. Todos os cristãos podem viver desse modo pela graça e misericórdia de Deus, no poder do Espírito Santo. O pastor deve ser um exemplo real dessa grande possibilidade. Olha só como que as coisas interessantes. Outra característica é ser consagrado. O que é ser consagrado? Ser separado. Você se separar das coisas do mundo, do mal, você se separar. Se separar para fazer as coisas do bem, para fazer as coisas para Deus. Então, Deus exige de nós o quê? Consagração. Se exige de nós santificação. Então, a santificação, eu falo para o pastor aqui, eu já falei acho que em umas aulas passadas aqui. Só se santifica quem é salvo. Só. Aquele que nasceu de novo. Aquele que tem a graça de Deus operando em seu coração. Porque essa graça, ela vai me conduzir a uma vida de santidade. Porque ela, na verdade, é o combustível. Ela que vai falar dentro de mim. Ela vai me conduzir pelo caminho certo. Então, consagração é isso. Consagração é aquele que reverencia a decência fundamental da vida. É aquele que anda no caminho da palavra, é aquele que para e ouve a Deus. Esse é uma pessoa consagrada, uma pessoa separada para o serviço, pastor ministerial. Não está exigindo aqui perfeição da gente. Porque nós estamos aqui neste corpo corruptível. Então nós somos falhos. Você que está me assistindo também, todos nós somos falhos. Nós temos pecados. Temos porque estamos nesse corpo aqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós teremos falhas, né, pastor? Teremos falha e não seremos santos, perfeitos, né? Porque a perfeição só vem no estado de glória, na glorificação, quando a gente receber um corpo glorificado. Então, enquanto estivermos aqui, nós estamos lutando contra isso. Mas tem coisa na nossa vida que a gente pode fazer. Pode fazer. Tem coisa que você pode